Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Perdas e Danos, protagonizado pelo Jeremy Irons e a Juliette Binoche. O filme conta a história de uma espécie de um diplomata ali, né, um inglês, casado, que tem 2 filhos, né, um mais velho e uma moça adolescente, quase jovem. É um cara assim muito certo, trabalha ali bastante com questões envolvendo leis, né? E o que acontece? Um dia, numa espécie de um jantar, ele conhece uma moça chamada Ana, interpretada pela Juliette Binoche. E, assim, numa espécie de um quase que de um arrebatamento, assim, ele fica completamente, eu vou usar o termo fixado. Ele fica ali meio que vidrado nessa mulher, né? Uma mulher belíssima. Só que o que acontece? Essa mulher é namorada barra quase noiva do filho dele. Aqui já começa errado, né? Dentro desse ponto de vista, quando nós pensamos, né, do que é certo, o que é errado, em relação à traição, né, caso, etc. O que eu acho interessante nesse filme não é o fato da traição ser o tema central. O que, na minha opinião, não é nem a traição, mas é o desejo. E é o preço que se paga pelo desejo. Quando pensamos no neurótico, o neurótico ele é um sujeito, vamos colocar aqui sujeito entre aspas, que ele se defende muitas das vezes da própria realização de um desejo. Ou, muitas das vezes, ele se defende, na verdade, se formos pensar em Lacan, de um gozo, né? O desejo aqui, muitas das vezes, como uma defesa. O que isso significa em termos simples? Muitas das vezes, o neurótico, ao invés de realizar, ele goza muito mais em sua fantasia. As histéricas nos ensinaram e nos ensinam bastante sobre isso. Realizar o desejo é matar o desejo. Há neuróticos, se formos pensar numa histérica, que gozam justamente no ato de desejar o desejo. Ou, por exemplo, de manter um desejo insatisfeito. Como Freud, por exemplo, trabalha no texto dele na interpretação dos sonhos, do tão famoso sonho da Bela Açougueira, né? Que ela chega para o Freud e diz, olha, eu tive um sonho, e nesse sonho, diferentemente do que o senhor diz no seu livro, o meu desejo não foi realizado, né? Porque eu tinha um desejo de dar um jantar, eu não encontrei nenhum lugar aberto para poder comprar, né, o ingrediente desse jantar, eu tive que abandonar o meu desejo, né, de dar esse jantar. Então, como que a fantasia aqui, né, no sonho, como que o sonho é a realização de um desejo? Ela já coloca para o Freud essa problemática que é muito mais um desafio histérico, um desafio de uma histérica, né, em relação a colocar o mestre contra a parede para extrair um saber, do que outra coisa, né? É um caso extremamente importante, caso entre aspas, né, importante do Freud no que diz respeito ao desejo, mas aqui no filme o desejo ele cobra, e ele cobra muito caro. E o preço que ele cobra, o Stephen, que é o protagonista, interpretado pelo Jeremy Irons, eu fico às voltas se esse preço aqui foi alto demais ou se ele conseguiu ou consegue pagar por ele. E eu vou comentar isso durante o vídeo. Por quê? Pessoas, em geral, neuróticos, possuem fantasias de traição. Isso é perfeitamente normal. Assim, muitas aspas nessa palavra normal. A monogamia faz com que as pessoas tenham uma ilusão de que eu encontro um objeto, né, um outro aqui, que vem, né, a satisfazer todas as minhas demandas, todos os meus desejos, todas as minhas fantasias. Como se esse objeto único, exclusivo e supremo conseguisse me satisfazer. Essa talvez seja a maior ilusão da monogamia no que diz respeito ao sujeito acreditar que ao encontrar o outro, o seu par perfeito, né, a sua metade da laranja, a tampa da sua frigideira, ele não vai desejar outras pessoas. Muito pelo contrário, parte da monogamia é justamente o que o sujeito faz com esse desejo por outras pessoas. Porque o grande dilema da monogamia não é o fato do sujeito desejar outras pessoas, mas é como que ele lida com o fato desse contrato entre os dois de manter o seu desejo em apenas um sujeito.
É impossível em termos psíquicos, como do ponto de vista da psicanálise, falando sobre desejo, falando sobre pulsão, principalmente. Tomando como referência a pulsão. Pulsão sexual, alvo, objeto, fonte, né? Quando a gente estuda pulsão em Freud. É impossível, dentro de uma monogamia, um parceiro que diga assim: ah, não, a minha esposa ou meu esposo me satisfaz 100% sexualmente. É impossível, assim. Neuróticos fantasiam. Ou melhor, a fantasia durante a relação sexual é a cor que pinta esse quadro aqui que, entre aspas, acreditamos ser a relação sexual. Todos nós, neuróticos, transamos não com o outro, mas com as nossas próprias fantasias. Montamos uma história, montamos uma cena ali durante a relação sexual com a outra pessoa. Sem a fantasia, o sexo é só uma troca de fluidos. Colocar a boca, tirar a boca, enfiar, ser penetrado. Sem a fantasia para dar cor e forma, o sexo não teria graça alguma. Seria e teria fins apenas reprodutores, que não é o caso, né? Nós estamos no campo da pulsão. Então aqui nesse filme causa isso no espectador, do tipo, poxa, esse cara aqui tá traindo a esposa dele, tendo relações sexuais com a noiva do filho dele, e também tá traindo o filho dele. Tudo por essa mulher, pela Ana. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante da gente destacar, porque há fantasias de traições que o sujeito não realiza e não vai realizar. Ele pode, por exemplo, assistir pornografia da categoria, por exemplo, de traição. Ele pode, por exemplo, assistir uma pornografia da categoria cuckold, né? Que é pessoas que têm fantasia, entre aspas, de corno, né? Vendo ali uma mulher que se diz casada, usando máscara, transando com 2, 3 homens na frente de um ator que, entre aspas, se diz o marido dela. Tem pessoas que podem assistir pornografia dessa categoria, gozar horrores, mas nunca teria a vontade, ou a coragem suficiente para realizar essa fantasia na vida real, entre aspas. Continuariam, né? Vão continuar fantasiando dentro de um âmbito, né, da fantasia, confortável, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm fantasias de traição que pode, por exemplo, flertar. Às vezes essa pessoa tem um tesão enorme em flertar com outras pessoas. Ir, por exemplo, numa, numa festa, num barzinho, tirar a aliança, flertar com alguém, né? Sentir aquela tensão sexual no ar, conversar, troca de olhares, mas que não fica. Às vezes essa pessoa goza nessa fantasia aqui de traição, de flertar. Às vezes a pessoa troca número, conversa, manda mensagem, manda foto, recebe foto, faz uma videochamada, mas na vida real, corpo a corpo com o outro ali, elas não realizam. Há pessoas, por exemplo, que podem ter fantasias de traição, né? E ao invés de realizar esse desejo através da pornografia ou através, por exemplo, desses jogos sexuais aqui de morde, mas não engole, né? Eu só vou flertar, eu só vou beijar, eu só vou conversar por mensagem, eu só vou mandar foto. Tem pessoas que escrevem, podem escrever contos de traição ou ler contos eróticos de traição. O ponto aqui, do ponto de vista da psicanálise, é o seguinte: todos nós temos fantasias. Todos nós temos fantasias que muitas das vezes são transgressoras do ponto de vista moral, né? Tem pessoas que podem ter fantasias sexuais com fezes. Tem pessoas que podem ter fantasias sexuais com animais. Tem pessoas que podem ter fantasias sexuais com crianças, com grávidas, com uma infinidade de coisas e de pessoas e de objetos. Fantasia, aqui em Freud, principalmente da psicanálise, é muito importante que o psicanalista, o estudante de psicanálise, não tenha uma noção, uma visão muito moralista. Então, por exemplo, as pessoas se chocam nesse filme. Caramba, esse homem aqui tá pegando a mulher do filho dele. Tipo, olha só que horror e tal. Beleza, o filme se desenrola e o que acontece? Os dois marcam de se encontrar num apartamento. A Ana combina com ele um local e os dois transam. Mas não é uma transa assim qualquer, não é uma transa pornográfica, não é uma transa, como que eu posso dizer, selvagem. A primeira cena de sexo dos dois aqui, talvez seja uma das mais famosas da história do cinema. Só que tudo nesse filme gira em torno de um desejo que ele tem uma certa
passionalidade e uma questão assim em torno da transgressão, que esse filme não é pornográfico. Não é um filme, por exemplo, excitante, digamos assim. A história por trás é muito mais excitante. Excitante aqui no sentido aqui dessa fantasia, né? Por quê? Muitas das vezes pensamos o seguinte, olha, tem que ser explícito para poder o sujeito, né, desejar e fantasiar. Muito pelo contrário. Os dois aqui, você não se depara com cenas de sexo oral, ou de penetração, ou de orgasmo, ou de ejaculação. Mas há toda uma tensão em torno dos dois. Há uma tensão sexual e uma química, toda uma questão em torno do desejo, né? Nesse casal aqui. Por que eu tô falando isso? Muitas pessoas esquecem que a fantasia é um véu pelo qual o neurótico enxerga o mundo e é um véu que muitas das vezes esconde um nada. O que isso significa? Para o neurótico, fantasiar é muito melhor do que ver. Por exemplo, pergunte a um homem que ele entra no Instagram e ele vê uma mulher com uma foto de biquíni ou de fio dental, ou de lingerie, ou nua. Ele tá vendo tudo ali. Tá vendo tudo ali. A fantasia, ela tem um poder muito maior do que a imagem, assim, explícita. Prova disso é se você ouvir, se você é homem, ou se você tem filho, ou se você, enfim, já conversou com alguns homens, a quantidade de homens que, por exemplo, fantasiavam e se masturbavam lendo revistas de crochê. As mulheres ali vestidas com aqueles negócios de crochê, saída de praia de crochê, biquíni, coisas de crochê. Cobriam o corpo, mas muitos homens se masturbavam vendo aquelas revistas. Existindo Playboy. Então, assim, o ponto aqui é a questão da fantasia, né? Esse filme fala muito de fantasia e de desejo. E o que acontece? Os dois começam a ter um caso, começam a se encontrar em locais públicos. Só que o homem aqui, o Jeremy Irons, ele meio que fica obcecado pela Ana. A Ana parece ser uma mulher que já viveu isso outras vezes. Esse tipo de caso, desejo, ter um homem aqui obcecado por ela, né? Ela já viveu isso outras vezes. O Jeremy Irons não, o Stephen não. Ele fica completamente assim, obcecado pela Ana. Obcecado pela Ana. Entre aspas, chegando a dizer que a ama. Só que o que acontece? Ele descobre que a Ana tinha um irmão. E esse irmão aqui cometeu suicídio. Porque ele estava apaixonado por uma pessoa. E no decorrer do filme, ele descobre o seguinte, que esse irmão que estava apaixonado por uma pessoa era pela Ana. Os dois tinham e tiveram uma relação incestuosa. Esse já é o primeiro baque do filme. Poxa, estamos vendo sobre fantasias de traição agora incestuosas também, né? Havia ali também uma relação sexual incestuosa com ela e com o irmão. Um dia, o irmão encontra ela com o Peter, um ex-namorado dela, e ele acaba se matando. Ele tira a própria vida quando ele vê a irmã, a Ana, ficando com o Peter. Esse é o primeiro dano, um dano irreversível, que é a morte. Olha só, havia um desejo incestuoso, teve uma relação incestuosa, esse irmão aqui vê a Ana com o namorado, com o homem, enfim, e ele se mata. Olha o tamanho desse dano. E o que acontece com o Stephen? Algo parecido. O filme vai desenrolando e tal, os dois acabam noivando, né? A Ana com o filho do Stephen, e eles alugam um apartamento na França, que por sinal o Stephen também aluga perto, né? Um dia ele chama, os dois, né, entram nesse apartamento e a chave o filho dele tem. O que acontece? O filho dele se depara com a cena dos dois transando. O pai e a sua noiva. E ele cai da escada, de um andar, assim, de uma altura imensa. E ele morre. O Stephen perde o filho. O filho. Inclusive é uma das cenas mais pesadas do filme quando ele tá, né, segurando o filho entre os braços. E ele não perde só o filho. Ele perde a esposa também, né? A esposa descobre dessa traição dele. Ele termina o filme um velho, sozinho.
A Ana dá a entender ali no filme que ela teve filhos com o Peter e foi viver a vida dela. Muita gente, quando assiste esse filme, coloca a Anne, por exemplo, como uma femme fatale, né? Eu não tenho esse movimento de colocar a culpa nela. Se a gente for colocar a culpa em alguma coisa, é no desejo. Ou melhor, é no modo pelo qual o Stephen lidou com o seu desejo. Ele poderia fantasiar com a nora dele. Ele poderia flertar com a nora dele. Ele poderia não fazer nenhuma dessas coisas. Mas ele sabia dos riscos e dos danos que ele poderia sofrer. Ele só não tinha noção do tamanho que poderia ser. Uma coisa é o filho descobrir e ficar de mal com ele, ficar triste com ele e se afastar dele. Outra coisa é o filho morrer. Aqui nesse filme, nós temos duas mortes. A do filho e a do irmão. Todos motivados por um mesmo motivo, desejo. Dois homens que desejaram obsessivamente e de uma forma obcecada a Ana, que é uma personagem que em momento algum tem uma áurea ou uma energia, digamos assim, de femme fatale. Diferente da Sharon Stone, por exemplo, em Instinto Selvagem. É uma personagem com várias camadas, né? E que ocupava essa posição, né, de ser esse objeto de desejo aqui que deixava os homens enlouquecidos, né? O pai do próprio noivo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Assistam o filme, que vale muito a pena, principalmente para quem gosta de estudar fantasias, né? Pulsão, fantasias sexuais, fantasias de transgressão, né? Lei, desejo. É isso.